Resolvi fazer progressiva para agradar o meu namorado e aconteceu algo horrível com o meu cabelo. Olá, o meu nome é Stephanie, eu tenho 16 anos e eu sou muito vaidosa. Eu gosto de estar sempre arrumada e ter o meu namorado me elogiando o tempo todo. Ele ama cabelo longo e ele nunca falou, mas eu tenho quase certeza que ele curte mais cabelo liso do que cacheado. Porém, o meu cabelo é longo, mas é cacheado, o que me dá bastante trabalho, pois é necessário lavar todos os dias e eu passo horas penteando. Por isso, há algum tempo eu venho pensando em mudar essa situação, por estar um pouco cansada de tudo isso. Há mais ou menos uma semana, no auge do meu estresse, eu decidi que precisava de praticidade. Então, eu pensei em cortar um pouco o meu cabelo e acabei indo ao salão de cabeleireiro de um amigo da minha família. Lá, eu sabia que não teria problema do cabelo ser cortado mais do que deveria. Quando eu cheguei, eu fui atendida por um rapaz super atencioso. Mas ele era novo lá, eu não o conhecia. Então, eu pedi para que ele prestasse bastante atenção no que eu ia dizer, pois o corte tinha que ficar como eu queria e não como ele pensava que ficaria bom. Então eu expliquei que eu gostaria que depois que eu lavasse, depois de seco, o meu cabelo ficasse um palmo abaixo do meu ombro. Meu cabelo estava na cintura, então seria cortado bastante. Eu pensei que ele tivesse entendido, mas eu tomei um susto danado quando eu olhei no espelho. Ele deixou meu cabelo no ombro e eu não acreditei. O meu sangue ferveu na hora, eu fiquei muito nervosa, mas eu não tinha mais o que fazer, né? Eu fiquei bastante chateada, mas eu tentei ver o lado bom do que tinha acontecido. Agora, meu cabelo estava super hidratado, sem pontas secas, e eu não teria tanto trabalho para cuidar dele. Eu estava me sentindo careca, na real. Era estranho passar a mão e não ter mais o meu cabelo para pegar. Mas eu sabia que teria que me acostumar com aquilo, pois o cabelo não voltaria. O problema maior nem era o tamanho do cabelo, mas sim como isso tinha mudado o formato do meu rosto. Eu era uma outra pessoa com aquele cabelo curto. Quando eu cheguei em casa, minha mãe quis rir, mas por respeito a mim, ela se segurou. Porém, eu percebi. E ela disse que o cabelo cresceria novamente, que eu não deveria me preocupar, mas eu fiquei bem triste. Eu peguei o telefone e liguei para minha melhor amiga, a Rita. Então eu contei o que tinha acontecido. E ela sugeriu que eu fizesse uma progressiva, pois assim, com o cabelo liso, ele ficaria mais longo e talvez eu me sentiria melhor. Respirei aliviada. Era uma ótima ideia. E ela disse que o cabeleireiro dela era muito bom naquilo. E se eu quisesse, ela poderia marcar um horário para mim. Além de ficar bem comigo mesma, faria uma linda surpresa para o meu namorado, que amava cabelo liso. Quer dizer, eu pensava isto, né? Acordei com a ideia maluca na minha cabeça. Com medo do cabeleireiro estragar o meu cabelo, eu decidi que faria o alisamento sozinha em casa. Então, eu fui para a internet atrás do produto ideal e acabei comprando um que eu achava que era bom. Meu produto chegou. Mostrei para minha mãe e para minha amiga, mas tudo que eu consegui foi a reprovação delas. Elas me disseram que era perigoso eu fazer aquilo sozinha, que eu devia ir a um salão de cabeleireiro e blá, blá, blá. Mas eu pensei que perigoso era confiar em alguém que eu não conhecia e que eu sabia que talvez faria algo pior comigo. Eu achava que eu faria a coisa certa. Eu estava confiante. No dia seguinte, eu entrei no banheiro e iniciei o tratamento no meu cabelo. Dessa vez, eu mesma ia cuidar dele. Lavei conforme estava escrito na embalagem. Até aí tudo bem. Comecei a secar o cabelo e eu apliquei o produto. Fiz direitinho, sem deixar encostar no couro cabeludo, mas eu confesso que conforme fui aplicando, foi me dando um medinho assim. O cheiro era forte, então eu fui buscar um ventilador e liguei bem em frente a mim. Parecia que estava me sufocando, mas eu aguentei firme. Era por uma boa causa. Aquilo era apenas o teste de mecha. Imaginei como seria no cabelo todo e eu quase desisti, confesso. Mas aí eu deixei o produto por 4 horas no cabelo e o meu cabelo não caiu e eu estava mega empolgada.
Então, eu comecei a passar no cabelo todo e rapidamente, pois além de estar ansiosa para ver o resultado, queria acabar com aquele cheiro forte lavando logo a minha cabeça. Se passaram 10 minutos e a minha cabeça estava coçando demais, mas eu tinha lido na embalagem que era normal, estava tudo certinho. Minha amiga veio até o banheiro, me perguntar se estava tudo bem e pediu para eu não deixar muito tempo, pois estava um cheiro muito forte na casa toda. 15 minutos depois, além da coceira, a minha cabeça estava começando a queimar. Minha mãe achou melhor eu tirar aquele produto, mas eu sempre fui muito teimosa e eu queria fazer do meu jeito. Depois de 20 minutos, eu comecei a secar o cabelo, mesmo com a cabeça queimando e com o cheiro forte me sufocando. Eu sabia que daria certo. Com todo mundo tinha funcionado, não seria diferente comigo. Conforme fui secando o cabelo, eu percebi que o meu cabelo estava caindo um pouco. Então eu pensei que poderia ser normal. Afinal, tem tanto cabelo que esse daí não vai me fazer falta nenhuma, foi o que eu pensei. De repente, começou a arder mais. Eu não estava mais aguentando, então corri para o chuveiro e o meu cabelo caía aos montes. Eu entrei em desespero. Eu estava muito desesperada com aquele bolo de cabelo nas minhas mãos. Minha mãe e minha amiga correram para me ajudar. E eu estava arrasada, mas ainda assim precisava ir para o hospital. Os meus olhos estavam ardendo e inchados. Precisava ir ver o médico rapidamente. O médico me deu uma bronca, é claro. Perguntou se eu tinha noção do que poderia ter acontecido comigo. E eu não tinha nem argumento para conversar com ele. Eu só escutei e estava com muita vontade de chorar. Mas o que eu mais precisava naquela hora era me esconder do mundo, pois tinham vários buracos carecas na minha cabeça. Ela estava horrível. O cabeleireiro da minha amiga veio em casa e me fez um outro corte. Agora eu não queria mais sair mesmo. Por que eu tinha feito aquilo comigo? Por que eu não tinha escutado minha mãe? Por que eu era tão teimosa? As duas me abraçaram e disseram que eu teria que ter paciência até o cabelo crescer novamente. E que eu deveria agradecer porque nada de mais grave tinha acontecido. E eu não ficaria com o cabelo curto para sempre. O meu cabelo iria crescer. Então, eu pedi para o cabeleireiro da minha amiga me mostrar os apliques que ele tinha lá. E eu decidi colocar um deles. Vocês não acreditam, ficou show. Aquilo me renovou, minha autoestima tinha voltado e eu consegui sorrir novamente. Foi então que eu me lembrei do meu namorado. Como eu iria contar para ele que eu estava quase careca de um dia para o outro? Ele, com certeza, terminaria o namoro comigo. Mas aí a minha mãe me falou que se ele realmente gostasse de mim, aquilo não importaria. Então eu decidi ligar para ele e, quase chorando, eu disse que precisávamos conversar. Era para ele vir rapidamente antes que eu perdesse a coragem de contar o que tinha acontecido e mostrar também. Em menos de meia hora ele chegou. Minha mãe estava lá na sala e o recebeu. E ela disse que ele poderia ir até o meu quarto para a gente conversar. Eu não sabia se deixava ele ver o estrago de cara ou se contava primeiro e depois mostrava tudo. Que dúvida. O que ele iria dizer? Qual seria a reação dele? Quando ele entrou no quarto, ele ficou imóvel. Não disse uma palavra por 15 segundos. Depois, ele me abraçou e disse que eu tinha ficado linda com aquele novo corte. Eu comecei a rir. Não sei se foi de alívio ou de felicidade. Ele ficou sem entender. Depois de me recompor, eu contei o que havia acontecido. E é claro que eu levei uma bronca dele também. Eu perguntei a ele se ele realmente gostava de cabelo liso e ele disse que preferia o meu cabelo natural. Ele disse que o fato de ter tido uma namorada com cabelo liso não definia os gostos dele em uma garota. E o que ele sentia por mim era por causa da pessoa que eu era e não por causa do meu cabelo. Resolvi contar, então, o que havia acontecido comigo para o máximo de pessoas possíveis. Dizer a verdade para alertar as pessoas do real perigo que era fazer esse tipo de procedimento em casa. Quando eu contei na escola para as meninas da turma, a Joelma falou que ela tinha comprado o mesmo produto e que ela ainda não tinha usado por falta de tempo. Me agradeceu e disse que não usaria, porque não queria perder o cabelo também.
Me sinto aliviada em saber que estou ajudando as pessoas compartilhando minha história, porque grande parte das pessoas fazem isso sem saber o risco que correm, e ainda mais por saber que pensava algo totalmente irreal do meu namorado. Eu estou feliz por não ter acontecido algo mais sério comigo, pois o perigo foi real. E eu aprendi que qualquer coisa que eu fizer, vou procurar um profissional qualificado. Assistam esses outros 2 vídeos que estão aparecendo aí na tela e não esqueça de se inscrever-se no canal. Temos vídeos de segunda a sexta-feira. Um beijo e até a próxima história. Tchau, tchau!